Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, sou um mega fã do Brasil e hoje trago-vos aqui um vídeo deste jovem que o link para o canal dele, e para o vídeo original vai ficar aqui na descrição do vídeo, onde ele diz que é o fim de Portugal. Ele fez algumas pesquisas, provavelmente, e traz-nos aqui um grande motivo para que Portugal esteja a acabar, ou de certa forma Portugal esteja a mudar e que seja o fim de Portugal. Eu não sei qual é esse fim, por isso, bora lá para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. A sua sugestão e o seu like são muito importantes aqui para o nosso vídeo. Então, agora sim, bora lá saber porque é que é o fim de Portugal. Bora ver. O número de brasileiros morando em Portugal nunca foi tão alto. Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Embaixada Portuguesa, são 252 mil brasileiros que moram em Portugal de forma regular. Mas já adianto que os números são bem maiores do que isso. Primeiro, nessa contagem não entra os brasileiros que possuem dupla cidadania. E também não entra nessa contagem os brasileiros que moram em Portugal de forma irregular. Estima-se que, contabilizando todos os brasileiros, dá mais de 400 mil pessoas morando em Portugal. E vale lembrar que Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes e a sua extensão territorial é menor do que o estado de Santa Catarina. E toda essa quantidade enorme da brasileirada em Portugal está mudando a cultura, os costumes e o dia a dia dos portugueses. Uma verdadeira colonização reversa. Não percebo porque é que esses 400 mil, ou 200 mil, ou 300 mil brasileiros estão a mudar a cultura portuguesa. Não dá para perceber. A cultura portuguesa não se muda pelos brasileiros viverem aqui. Poderia mudar por outras questões, mas não por essa. Essa não é válida, meu amigo jovem. Não é válida para mudar aqui nada em Portugal, porque os nossos costumes e as nossas coisas estão muito enraizadas. Se ele me dissesse que algumas coisas podem mudar, o nosso vocabulário até pode ser diferente, ou dos nossos jovens pode começar a ser diferente, por grande consumo de coisas brasileiras, de produtos de internet e outras coisas, aí até acreditava. Agora, por viver em Portugal, não, tanto que a lei de Portugal, do Brasil e de outras nacionalidades, de outros países, dizem que quem vem morar para dentro do país tem que, se quer ser cidadão nacional, tem que cumprir e tem que saber aquilo que é tipicamente português e o que é a lei portuguesa e não a lei portuguesa ou de outro qualquer. Se eu for viver, eu e mais os 10 milhões que existem em Portugal, se formos viver para o Brasil, nós temos que ser brasileiros, não vamos ser portugueses, ok? Aliás, o Brasil tem grandes comunidades japoneses, alemães, daqui ucranianos, daqui e dali, nem sei o quê. Não é por isso que o Brasil muda alguma coisa a respeito das suas vivências, não vai alterar nada. Essas pessoas que chegam aí formam comunidades onde elas provavelmente continuam a ter as suas crenças dos países de onde vieram, mas no que diz respeito a tudo envolvente, elas têm que se reger pelo aquilo que o Brasil impõe e não pelo aquilo que elas trouxeram do Japão, da Ucrânia, da Croácia, de onde fosse. Entendem? Por isso, primeiro ponto aqui, não dá para mudar, seja o que for cultural, por esta situação. Não dá. É impressionante a quantidade de livros, novelas e músicas brasileiras que rolam em Portugal. Sim, isso é mais uma questão, mas desde sempre, eu vou-vos dizer, eu penso que foi a primeira novela brasileira que chegou a Portugal, foi em 1977, faz 45 anos, por aí assim, e chamava-se Gabriela, e não foi por isso que os meus pais começaram a falar brasileiro, ou português brasileiro, ou começaram a mudar as suas coisas. A música brasileira, eu desde sempre me lembro de ouvir Roberto Carlos, Tim Maia, se fosse o que fosse, por todo o lado em Portugal, e não foi por isso que alguém começou a falar ou a tentar imitar a língua do português brasileiro. Isso não tem o mínimo fundamento. Sim, os miúdos apanham gírias e apanham isso, sim, apanham completamente, mas é assim, eles na escola aprendem o português de Portugal. O brasileiro, quando matricula os filhos em português ou em Portugal, eles vão aprender e vão estar numa escola onde se fala português de Portugal e onde as palavras, tudo é colocado em português de Portugal. Não há como mudar a cultura, entendem?
não há. Eu abri meu Spotify aqui no notebook e vou falar pra você o que eu encontrei nas 50 músicas mais ouvidas de Portugal. DJ Biel do Furduncinho, MC Pedrinho, Anitta, DJ Cris do Beat, MC Vitinho da Igreja, MC Tairon, MC Dom Juan, Luísa Sonza, Lua Santana e o que falar dos canais de YouTube dos... Sim, realmente, quem faz dancinha, TikTok, isto e aquilo, essas pessoas muito mais jovens, também há pessoas dos 20 e poucos anos que gostam de ouvir Marília Mendonça, isto e aquilo, não condeno ninguém por isso e acho que a música e a cultura, atenção, mas é assim, não se pode resumir só, ele foi ver o que é que estava, é lógico que eu sou um grande consumidor de música, mas eu hoje não faço parte de tabela alguma, porque toda a música que eu ouço, ou eu já adquiri há muitos anos, tenho em discos de vinil, em CD, até em cassete, que se calhar alguém daí não sabe o que é cassete, mas é assim, eu não consigo, ou eu não compro música, não sou uma pessoa que frequenta o Spotify ou outra coisa qualquer, por isso é assim, e como eu, existem milhões de portugueses que não compram música, que já têm música adquirida há muito tempo, continuam a ouvir essa música e o que ouvem fora isso é na televisão ou noutra coisa qualquer, ou mesmo na internet, em videoclipes que estejam no YouTube, mas é assim, são coisas que não fazem parte de estatísticas e não nos podemos guiar por aí. É lógico que assim, quem tem Instagram, quem tem o TikTok, quem tem várias coisas, é lógico que consome muita música brasileira desse género, porque há muita dancinha, muita coisa, e acabam por as pessoas mais novas fazerem isso, mas eles não consomem só música brasileira. Os brasileiros dominam lista de mais vistos em Portugal. Crianças portuguesas estão falando como brasileiros. Oi, beleza? Como os influencers brasileiros se transformam em português dos mais novos. E antes de a gente continuar o nosso bate-papo, vou fazer o convite. Primeiro link aqui na descrição. Semana da Liberdade Financeira, dia 19 ao dia 22 de setembro. 100% online, 100% gratuito. Você clica aqui no primeiro link da descrição, bota seu nome, bota seu e-mail e a gente vai se ver na nossa primeira aula. Cara, e as comidas? Também tá rolando uma baita influência brasileira, né? A terra do pastelzinho de Belém já tá dando um espaço pro chamado bolinho brasileiro, que nós brasileiros chamamos de coxinha. Hoje, Portugal já figura entre os top 10 países do mundo que mais importam açaí do Brasil. O brigadeiro já está encontrando um espaçozinho ali em meios pastéis. Meus amigos, brigadeiro, eu tenho perto de 50 anos e eu sempre comi brigadeiro em Portugal. Não sei qual é a situação, eu sempre comi coxinha em Portugal. Açaí, eu penso que é araçá ou açará, não sei, eu tenho pés disso em casa, eu tenho fruta que vem do Brasil, eu não precisei de comprar ou de exportar, eu tenho uma pequena quinta onde tenho muitas plantas e muitas coisas de muito lado, de muitos países, por isso é assim, eu acho que é uma generalização muito grande feita por este jovem em relação ao que vem do Brasil, nada muda, nada. É assim, é lógico, consome-se muito dos youtubers brasileiros, sim, graças a Deus, sim, e são muito bons, é isso que eu tenho a dizer, sabem que eu só digo bem do Brasil, é assim, são muito bons os youtubers brasileiros. O português não se dedica a nada digital, qualquer família aqui em Portugal, o filho não faz um canal no YouTube, são muito raros e quando o fazem já são maiores de idade, porque a prioridade é estudarem primeiro, entrarem numa faculdade, acabarem a faculdade, e os pais sempre dizem, a partir dos 18 anos, sim, terás alguma liberdade para fazeres isto e isto. Até lá é tudo controlado por mim, tens tanto tempo para ver televisão, tanto tempo para jogares na tua consola, e o resto do tempo é para estudares, descansares, dormires e ires para a escola. É assim que funciona, por isso, mais uma vez eu digo, é muito difícil que isto se concretiza. Agora é lógico que os números podem subir e ser uma realidade falsa, porque como há muito brasileiro em Portugal e há muito mais consumo, é lógico que o brasileiro é uma pessoa que ouve muito música, que consome muito coisa, esses dados muitas das vezes não são coerentes, não são os reais da situação, porque em Portugal não é muito hábito ou as crianças ouvirem assim tanto música ou consumirem muito, quando estão em casa ou quando estão propriamente com os pais e isso que lhes dão
o tablet ou o telefone para a mão. Eu acredito que sim. Fora isso, não é muito usual. Pastéisinhos de nata. Sabe aquelas casas de festas infantis? Isso daí é a cara do Brasil, né? Então, em Portugal já começou a ter. Mercado imobiliário. Cara, quem são os maiores compradores de imóveis em Portugal? Os portugueses, em primeiro lugar, é óbvio. Em segundo lugar, os chineses, que compram imóvel no mundo inteiro. E em terceiro lugar, os brasileiros. Academias de jiu-jitsu. Eu gostaria de saber onde é que eles compram imóveis se não há nada para vender. Eu próprio queria comprar, não encontro nem na minha cidade, nem em mais 2 cidades que eu já procurei, não encontro nada. Sabe o que é nada? E arrendamento zero. E capoeira? 2 coisas que é a cara do Brasil se proliferando em todo Portugal. Blocos de carnaval já aparecem nas ruas de Lisboa, Braga, ou melhor, Braguil, que é o apelido dado a Braga devido à quantidade de brasileiros que moram por lá. Até a nossa forma de conversar pelo WhatsApp já está ficando cada vez mais popular entre os jovens portugueses. As gírias, as abreviações, as respostas só com emoji. Isso da resposta com emojis e abreviações sempre existiu até nas mensagens de texto mais antigas, nos SMS, e quanto aos emojis, toda a Europa, eu moro há pouco tempo em Portugal, eu sempre respondi com emojis. No Reino Unido é capaz de se fazer uma conversa quase só com emojis. Não? Por isso está muito generalizada aqui esta situação, quando não é bem assim. Temos que ser realistas, temos que ver as coisas. É assim, o Brasil tem um grande poder de influência, só que não é assim tanto como ele diz, não é assim tanto como ele mostra. Hoje, e uma inundação de memes e gifs que a gente brasileiro adora, né? E é claro que tem coisas do Brasil que os portugueses ficam bem emputecidos. Você vai chegar no restaurante e já vai sentando na mesa sem ser recepcionado por ninguém. Você levanta a mão, assobia, chama o garçom de chefe, campeão, moço. Isso é super falta de educação. Isso daí é outra coisa que os portugueses ficam muito bravos. Aquele negócio que todo mundo tá acostumado no Brasil. Pô, vamos marcar uma? Claro, pô, vamos combinar. Aí a pessoa some, não manda WhatsApp, não te liga e nem te dá mais satisfação. Ah, brasileiro já tá acostumado com essa coisa aí, mas os portugueses não conseguem entender por que você falou todo empolgado que ia combinar e depois sumiu do mapa. Fala alto nos lugares, pegar muito nas pessoas, dando tapinha nas costas, abraçando, cumprimentando com um monte de beijinho. Que se você vê isso daí em Portugal, é brasileiro. Só que um país, ele é muito mais do que costumes e cultura. É economia também. Portugueses sofrem com inflação e veem serviços públicos próximos do caos. E eu destaquei aqui 2 trechinhos de entrevistas com os portugueses. É só ir para as ruas para vermos o que está acontecendo. Aumento descontrolado dos preços, dificuldade econômica e serviços públicos entrando em colapso. E o outro disse assim, a qualidade dos serviços públicos caiu muito e tende a piorar. Aí tem uma grande semelhança com o Brasil, né? A gente, como brasileiro, tá ligado que serviço público no Brasil... Bom, eu não vou nem falar. Você é brasileiro, você tá ligado. A Moody's fez um relatório, inclusive é isso que aborda essa reportagem, abre aspas, o risco de estagflação, crise econômica caracterizada por inflação alta permanente, desemprego a subir e recessão ou estagnação da atividade econômica durante vários anos é cada vez mais saliente em países como Portugal. Tem um dado que eu sempre gosto de mostrar, que é comparar o quanto que o país tem de dívida comparado ao PIB. E os países mais endividados hoje, quais são? Grécia em primeiro, Itália em segundo, Portugal em terceiro. E aqui estão algumas características importantes de Portugal que te ajudam a entender melhor toda essa situação. Portugal possui, isso há muito tempo, um foco maior em distribuir a riqueza ao invés de facilitar a criação dela. Altos impostos é a cara de Portugal. Sim, mas isso é assim, a realidade é essa. E é assim, viver em Portugal é para quem pode e quem já tem um monopólio ou quem já construiu algo e não está à espera de viver à conta, seja do que for, de Portugal. Portugal não presta para vir investir, não presta para vir trabalhar. Você, se vem para Portugal, vem trabalhar que nem um escravo, vem aqui e não ganha para pagar as suas contas e chega ao fim de muitos meses que nem o dinheiro que você ganhou chega para todas as contas que tem para pagar. E isso acaba dificultando bastante o ambiente de negócio, somado à já tradicional e conhecida burocracia portuguesa, que a gente como brasileiro também sabe muito bem o que significa altos impostos e burocracia. Portugal é altamente atraente para turistas, nômades digitais, ou seja, aquela galera que trabalha com internet, que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, e também pessoas que já alcançaram a sua independência financeira ou que são aposentados e têm um bom
patrimônio. Mas Portugal não é atraente para quem ainda está na jornada rumo à construção de muita riqueza, seja através do empreendedorismo, abrindo o próprio negócio, ou seja, trabalhando no mercado corporativo. Isto é bem verdade, isto aqui é bem verdade. É assim, se você pensa vir para Portugal trabalhar, arrumar aí um emprego, eu vou trabalhar na restauração, vou limpar, vou fazer seja o que for, e vou pagar as minhas contas porque o ordenado mínimo são 700 euros. Meus amigos, um quarto que chega a custar, nesta cidade, que é uma cidade pequena aqui de Leiria, 400 euros. É mais de metade do seu ordenado para um quarto, E eu gosto quando eu digo isso aos brasileiros, ou digo isso a quem me pede no Instagram algumas ideias e alguns conselhos para vir para Portugal, e eles dizem, não, eu prefiro ver os youtubers brasileiros, porque eles dizem-me, se eu for para Portugal com 200 euros, eu começo a minha vida aí. Meu amigo, se você não trouxer 5 mil ou 6 mil euros, você não começa vida nenhuma. E atenção, se você tentar alugar um apartamento, um flat, mesmo que seja um T2 ou um T1, se lhe pedem 700 euros por mês, é muito provavelmente que você chegue aqui, como não conhece ninguém, não tem historial nenhum, que lhe peçam um ano de rendas em avanço, mas depois vai ter que continuar todos os meses a pagar. Esse ano fica ali, que é o seu fiador. Como você não tem ninguém, nem tem descontos, nem tem ordenado aqui em Portugal, muitas vezes pedem até um ano para ficar ali como caução, que é para uma garantia se você não pagar, com que o dono do coisa fica. É assim, eu não estou a exagerar, é verdade, só que muitas das pessoas pensam, não, eu vou para Portugal, este português está a exagerar, aquilo é um mar de rosas e eu vou enriquecer. Não vai, nem você, nem ninguém enriquece aqui em Portugal. Eu vou-lhe dizer, nós, quem tem negócio, você, é assim, para já, quem tem negócio tem um ordenado fixo, não pode chegar à conta da empresa e tirar o dinheiro, como é lógico, e é assim, tirando os ordenados dos empregados, o ordenado, pronto, de todos da empresa, você fica com zero, porque o resto vai tudo. Se você pagar 10 mil euros de ordenados aos empregados, tem logo 5 mil euros de impostos sobre o ordenado, faça mais ou menos assim essa conta, 5 mil que você tem que pagar, e depois que a empresa tem que pagar, e ainda todas as outras coisas, todos os outros impostos e todas as outras coisas que você tem que devolver ao Estado, os IVAs, que é o imposto sobre as coisas, tudo é muito difícil. As empresas aqui estão sempre no 0 a 0, pagam ordenados, pagam coisas, estão sempre no 0 a 0. Muitas das vezes a minha empresa, portanto, tem os carros são próprios, não são de leasing, não são de aluguer, são carros próprios da empresa. Há os seguros, há isto, há pneus, há empresas andam sempre 0 a 0, fazem um montante de dinheiro no mês, já vai a zero porque têm que pagar impostos, têm que pagar isso. É muito difícil, é assim, eu gosto quando o brasileiro chega aqui e diz assim, os direitos dos trabalhadores. Em Portugal é assim, você antes de ter direitos tem deveres, você cumpre com tudo, paga todos os seus impostos e sim, tem alguns direitos. Tem direito a férias, tem direito a meia dúzia de coisas, mas não penso que tem assim, eu agora não vou, que amanhã é dia de futebol. Não vem, no dia a seguir já não tem trabalho, acabou, está despedido, já acabou isso tudo. Aqui não há mimimi, é muito difícil trabalhar na Europa, não é só Portugal, é na Europa toda. É assim, e as pessoas quando vão para outro país, lá está, não podem pensar que vão conquistar esse país, que vão mudar a mentalidade desse país. Isto é a Europa, é muito antiga, está muito enraizado isso, as pessoas são bem sérias, tal e qual como ele disse, que as pessoas dizem, depois a gente combina um café. Aqui as pessoas se dizem que combinam um café é porque combinam um café. Aqui não há brincadeira, nem mimimi, nem atraso. É assim, a gente depois, passado um dia ou dois, tem que se ligar à pessoa e dizer, olha, vamos beber o café prometido, nem sei quantas. É diferente, é uma realidade totalmente diferente, entende? E quando se vem para Portugal tem que se ter muita atenção em trazer muito dinheiro, principalmente dinheiro que não lhe faça falta para regressar logo ao Brasil se você em 2, 3 meses achar que isto não é o país que você pensava que era. Ter sempre ali
dinheiro, aquela reserva de urgência para fugir assim que você se aperceber da realidade do país. Eles também reclamam bastante da infraestrutura portuguesa. O aeroporto de Lisboa é considerado o pior do mundo. Porto ficou na posição 125 dos piores aeroportos do mundo, lembrando que a lista vai até 128. E aqui vem um ponto muito preocupante, na minha opinião, sobre Portugal, que é a fuga de cérebros. O que significa isso? Os jovens portugueses com diploma universitário não pensam duas vezes em pegar o seu diploma e buscar emprego em países vizinhos. E por que isso? Porque Portugal hoje tem um dos menores salários da zona do euro. Vou trazer um dado para você da ordem dos médicos dentistas. Meu amigo, se você vier para Portugal, abrir uma empresa, ponha as condições assim. Imagine que você vem para aqui com o ordenado mínimo são 750 reais. Imaginando, pondo os euros para reais para se tornar mais fácil. Imagine você que por cada ordenado mínimo que você paga a um trabalhador seu, você vai ter que pagar ao Estado de imposto do ordenado que pagou, do dinheiro que pagou, ainda vai ter que pagar ao Estado mais de 50, à volta de 300 e tal euros, neste caso seria 300 e tal reais. 705 reais você paga 300 reais só de impostos. O trabalhador recebe e o trabalhador já está a pagar, em vez de receber 750, nem sequer, já está a pagar 11%, passa a receber 705, e o patrão paga mais 300 reais de imposto sobre o ordenado que pagou. Ele pagou ao funcionário, mas ainda paga ao Estado, por cada funcionário, esse valor de 300 reais por cada ordenado mínimo. Por isso você veja, não há possibilidade de fazer grande riqueza, é assim, vai-se andando todos os dias, mas não há uma possibilidade de riqueza. E atenção, desengane-se aquele que pensa que vem aqui e vai fugir ao fisco, que vai fugir às autoridades tributárias, isto e aquilo, porque não dura um ano sequer e todas, se recebeu alguma ajuda, se teve alguma ajuda para dar mesmo formação a trabalhadores e tudo, vai ter que devolver esses custos todos ao Estado, assim a dobrar ou a triplicar, e mais as multas todas que eles aplicam. Por isso é muito complicado. De Portugal. Os dentistas portugueses que se formaram em Portugal e foram trabalhar fora de Portugal ganham hoje, na média, 5 mil euros líquidos por mês. Agora vamos comparar com os dentistas portugueses que se formaram em Portugal e trabalham em Portugal. 53% deles ganham menos de 1.000 euros líquidos por mês. Agora você entendeu por que existe a fuga de cérebros na prática. Mesmo cobrando altos impostos, os serviços de previdência social, saúde e segurança estão deixando muitos portugueses extremamente descontentes. A secretária de Estado de Saúde de Portugal admitiu que Portugal está com falta de médico e enfermeiros. Já na segurança pública, as prefeituras de Lisboa e Porto optaram por fechar delegacias em certos horários para deslocar aqueles policiais que ficam em serviços administrativos para mandar eles para a rua por falta de policial. Os representantes dos policiais, por sua vez, têm feito manifestações públicas defendendo uma greve geral devido a essa situação. É comum ver também a deficiência na coleta de lixo, principalmente em cidades turísticas, que você vê eles se acumulando nas ruas. Existem vagas de trabalho para brasileiros em Portugal? Sim, Portugal tem muitas vagas de trabalho em aberto, mas esses trabalhos não é aquele valor que vai fazer você bancar todas as despesas necessárias, com moradia, alimentação, lazer, vestuário, e ainda conseguir guardar para investir, para enriquecer. O salário mínimo hoje é de 705 euros por mês. O brasileiro que sai do Brasil e vai para Portugal, salvo raras exceções, vai para fazer trabalhos não qualificados, o que significa, obviamente, que você não vai ganhar aqueles salários mais elevados. E é por isso que você vê muitos brasileiros dividindo apartamento com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Se você precisar todo dia vender o seu almoço para pagar a janta, provavelmente a sua qualidade de vida em Portugal não é nem um pouco daquilo que você fica fantasiando na sua cabeça. Então... Mas isto é o que eu digo aos brasileiros, e muita gente tem fugido do meu Instagram porque dizem, não, a sua realidade é muito nua e crua. Não é assim que os brasileiros que estão aí dizem que se vive em Portugal. Não é assim que as coisas funcionam. Eu estou aqui, vivo a realidade do país todos os dias. Eu já disse
vocês são todos muito bem-vindos a Portugal, são todos, tudo, é assim, Portugal recebe toda a gente de braços abertos, eu recebo toda a gente de braços abertos, agora é assim, a realidade do país é que não é aquilo que se mostra e que muitos youtubers que vivem aqui mostram, fazem aqueles videozinhos de rua e que mostram, olha isto tão lindo, então, é tudo muito lindo, mas tudo tem um preço e aqui tudo é muito, muito caro se você fizer a relação. Mas no Brasil também é, mas no Brasil você está na sua casa, está com os seus, está com a sua família. Aqui vai ter uma vida de cão a viver num apartamento com 20, 30 pessoas a pagar 400 euros por um quarto. É bom? Não me parece. Então, cuidado antes de tomar a sua decisão. Mas enfim, você sabia que o Brasil estava aí fazendo essa colonização reversa de Portugal? Você tinha ideia de tudo isso que eu falei para você? E também você tinha ideia dos problemas que tem de Portugal, que dificilmente chega para os brasileiros? Vou querer saber o que você pensa disso tudo aqui embaixo. E é claro que eu tenho certeza absoluta que nos comentários vai ter muito brasileiro que mora em Portugal mandando os insights aqui direto da fonte. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. É assim, meus amigos, é verdade, muitas das coisas, principalmente assim, mais para o fim, é muito realidade, sim, é muito realidade e vale a pena dizer que ele não está a brincar, que é a realidade do país, que é assim. Eu não sou ligado à política, aliás, aqui na Europa nós temos uma coisa, as pessoas não são muito ligadas à política no dia-a-dia, nós não falamos de política no dia-a-dia, falamos de negócios e de outras coisas. Não damos grande importância à política, a política é durante a campanha, são eleitos e a partir daí chupa. Na questão, pronto, é o que eu costumo dizer, religião, o europeu faz a sua missa de domingo, tem a sua crença, volta para casa, não há aqui aquele vá com Deus ou vá coisa, é até amanhã e até logo, não temos aqui grande coisa, assim, grande ligação com isso, cada um tem a sua crença ou não tem, mas não se faz assim tanto. Eu sei disso porque, pronto, como convivo com brasileiros, eu sei que muitas vezes principalmente no início, depois isso até vai desaparecendo, o brasileiro tem muita coisa, vá com Deus, nem sei o quê, Deus é pai, aqui não temos isso e política também não é muito discutida assim na coisa, ninguém quer saber, porque eu sei que vocês agora, até neste momento, andam aí com aquela disputa do Presidente da República, aqui nós não temos muito isso, o Presidente é eleito, não é eleito, e pouco passa à frente, é só mesmo aquele dia, passa à frente, ninguém quer saber, porque assim mudam-se as pessoas, ficam os mesmos ladrões, ninguém quer saber mesmo muito acerca disso. As opções são aquelas que nos dão, a gente sabe que tem que votar num, e quem for votar, porque não é obrigatório, e depois coisa, não interessa. Mas em relação ao resto do vídeo, sim senhores, concordo muito, porque é assim, muita gente tem chegado aqui bastante enganada e Portugal não é bem aquilo que pensam. E quanto a esta colonização e estas coisas assim, acho que é um pouco exagero, assim, é lógico que o Brasil está bastante inserido na comunidade portuguesa a nível de televisão, telenovelas, essas coisas, de youtubers, agora com as pessoas mais novas e isso, veem muito, consomem muito, mas é assim, daí até haver essa coisa, acho que não tenho grande preocupação. Ok, o vídeo vai ficando por aqui, bastante longo até, vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, até ao próximo vídeo, bye!